Eu sou apaixonada pelo tráfego orgânico, porque eu falo que ele é uma grande loteria. Quando você aprende esse jogo, você aprende a vender todos os dias pelo tráfego orgânico. E eu só consegui ir para um patamar de fazer 20 mil, 50 mil no orgânico, sem investir nenhum real em tráfego pago, quando eu entendi o jogo da constância. Quem sobrevive nesse mercado com qualidade, sem ter essas quedas enormes de faturamento, é quem sabe fazer conteúdo. Pra quem quer viver de orgânico, é conteúdo topo de funil, é curiosidade, gerar curiosidade. Se você tem meia hora pra pensar no conteúdo, 90% desse tempo tem que ser pensando no gancho. A minha lista, 4 horas no meu dia, eu trabalho e eu ganho 6 dígitos. Então, olha a diferença. Então, não é quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você tem que aprender a trabalhar de forma inteligente e, sem dúvida nenhuma, a forma mais inteligente que tem pra trabalhar hoje é dentro da internet. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Clara Maciel. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é aquele podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer dar uma virada de chave na sua vida, mas não sabe se o tráfego orgânico é o caminho certo, então esse é um podcast pra você ficar até o final. Em apenas 3 anos de mercado e com quase 3 milhões de reais faturados, a convidada de hoje se tornou referência quando o assunto é criação de conteúdo e vendas no orgânico, gente. Seja no Instagram ou no TikTok, aparecendo ou até mesmo sem aparecer. É isso mesmo. Sem promessas falsas ou fórmulas mágicas, apenas mostrando a realidade do mercado e inspirando mais de 8 mil alunas a conquistarem sua liberdade financeira. Hoje, grávida da sua primeira filha, ela prova que é possível equilibrar maternidade, liberdade e prosperidade. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, estamos falando de quem, Clara Maciel? Vamos chamar ela aqui, Fala cara? cantando. Thaís Pro! Seja muito bem-vinda! Fala, galera! Tô muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme. Hoje a gente vai falar tudo sobre criação de conteúdo, conteúdo orgânico, zero investimento em tráfego pago e uma surpresinha. Quem ficar até o final vai contar aí com uma coisa extra pra já te dar aí uma ajuda pra você começar na sua jornada aqui no digital também. E vai ter acesso só quem ficar até o final. Só quem ficar até o final aqui no KiwiCast. Perfeito, ó. Thaís chegou bravo, eu espero que chegue até o final. Chegando. Tem presente. Perfeito, Thaís. Ó, começando assim, pra conhecer um pouco de você, o pessoal conhecer você de casa também. Falando um pouco antes do digital, você já tinha tentado de tudo, né? Que você foi contando pra gente lá no Offcast. Como era antigamente sua relação com o trabalho, com o dinheiro? Olha, eu sabia que eu queria ganhar dinheiro nessa vida, mas eu nunca tinha encontrado meu caminho. E eu tentava, né? Eu acho que a maioria das pessoas vai tentando. Eu fiz faculdade de moda, tentei trabalhar com moda. Aí descobri o salário da moda, que é péssimo. Ali eu vi que não era pra mim. Tentei design gráfico, freela. Parei abrindo, né, uma empresa de papelaria de casamento, focada 100%, né, fazer design e especializados ali em noivas. E durante todo esse percurso, eu fui vendo que até tinha ali uma satisfação pessoal, mas a financeira não acompanhava. Então, eu precisava achar um caminho que juntasse as duas coisas. Um trabalho que me desse liberdade, a vida que eu queria viver, porque eu sempre fui muito sonhadora, sempre quis muitas coisas da vida. E também dinheiro, né, porque eu tirei, assim, essa ilusão da minha cabeça de que um trabalho maravilhoso, que não te paga bem, te faz feliz. Para mim, isso não existe. O trabalho, ele tá ali justamente para trazer, né, um benefício financeiro. E foi na internet que eu achei esse caminho que uniu aí liberdade, propósito e dinheiro. Cara, que legal. E o que estava acontecendo nesse momento da sua vida? Até você encontrar na internet um caminho possível de mudança de vida. Você já estava casada? Como é que funcionou? Como é que foi esse desenrolar de história? Eu tava ali focada na minha empresa de papelaria de casamento. Tinha pouquinho tempo, tinha 1 ano e pouco a minha empresa, tava bem no início. E eu falo que é uma empresa, né? Que a gente fala empresa, vocês acham que eu era uma super empresária. E não, era tudo dentro da minha casa. Eu fazia todo o processo ali de falar com noivas, fazer o convite, porque eu tenho essa coisa do design, imprimir, cortar, fazia tudo. Até entrega eu fazia quando eu era no Rio de Janeiro. E tinha acabado de casar com o Vinícius, que tá ali, meu marido. E ele acabava que pagava mais as contas de casa, porque a minha empresa estava no início. Tinha meses, né, quem trabalha no mundo físico, assim, sabe? Tinha meses muito bons, empreendendo, e tinha meses muito ruins. Então, era uma média ali, que eu fazia de uns 3 mil por mês. E quem pagava mesmo as contas mais de casa era o Vinícius.
E aí eu tinha acabado de casar, gente, em 6 meses mais ou menos de casado, e o Vinícius foi demitido. E aí a gente falou, e agora, né? A sorte é que a gente tinha ali uma mínima organização, uma reservinha de emergência. A gente foi começando a viver daquilo, mas sem ficar na zona de conforto, né? Eu preciso achar uma nova fonte de renda. E o que acontecia? Naquela época eu já trabalhava 10 horas por dia. E eu cheguei, né, naquela conta que eu acho que muitas chegam de como que eu vou escalar isso aqui? Porque eu não tenho mais horas no meu dia, senão eu vou me esgotar. Mesmo que eu me esgotasse, eu não ia conseguir um salário de 10, 20, 30 mil com aquilo ali, sem um investimento muito grande de maquinário, equipe, que eu não tinha condição também na época. E foi aí que apareceu pra mim um anúncio no Instagram, na época, falando sobre mercado de afiliados. Eu nunca nem tinha ouvido falar daquilo. E aí, ele chegou ali pra me desafiar a fazer coisas novas e sair da minha zona de conforto, mas também com uma premiação maravilhosa de mudança de vida. Que legal. Então, esse já foi o início, né? O primeiro contato que você teve com o digital foi através da afiliação, no caso. Isso, afiliação. E foi o que eu fiz aí durante 3 anos. Vivi 100% como afiliada. E no orgânico, né? No orgânico. Óbvio, eu ali brinquei com o tráfego pago, mas hoje em dia o meu faturamento ainda vem muito do orgânico. E no início, e aí é o que eu falo para as minhas alunas até hoje, você está entrando no digital para você ganhar dinheiro. Geralmente você está precisando de dinheiro. Então, como que você vai dar o seu primeiro passo investindo em anúncio? Nunca foi o primeiro caminho para mim. Nunca foi o caminho que eu indiquei para as minhas alunas. Por isso que eu amo tanto, eu sou apaixonada pelo tráfego orgânico. Porque eu falo que ele é uma grande loteria. Cada conteúdo que você posta é um bilhete de loteria gratuito que você está pegando. 0 investimento, só do seu tempo ali, né? E do seu estudo, de você se dedicar para aquilo ali, para fazer a estratégia da maneira correta. E aí, o meu bilhete de loteria chegou. Né, um vídeo meu que mudou minha vida. E ali eu fui entendendo o jogo do tráfego orgânico, que não é sorte. Na época, quando a gente começa, né, você acha, ai, que sorte, eu viralizei um vídeo. Mas não é estratégia. E aí, quando você aprende esse jogo, você aprende a vender todos os dias pelo tráfego orgânico. Cara, como é que foi esse começo num mercado novo? Não sei se você já tinha tranquilidade para aparecer ou criar conteúdo. O que você teve que aprender e também superar para continuar se mantendo ali firme e forte na sua ideia de fazer dar certo? Olha, eu tinha 2 grandes questões. A primeira é que talvez vocês não acreditem, mas eu sou muito tímida. Não dá pra acreditar. Não acredito. Não acredito, ok. Eu sou tímida, mas eu, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que sair da zona de conforto. Eu vivo nessa luta interna ali. Eu acho que todo mundo que é tímido e não se rende a isso, porque atrapalha muito a nossa vida ser tímido, tem essa luta constante, né? Então, eu tinha uma timidez enorme, pra vocês terem ideia. Eu nunca tinha gravado um story falado na minha vida, nem pros amigos, nem pra família. E eu decidi entrar no tráfego orgânico direto, que é a criação de conteúdo. Na época, quando eu entrei, não se falava em conteúdo sem aparecer. Era muito, muito raro você encontrar. Então, eu nem vi outra alternativa. Eu tinha que aparecer. Hoje em dia, eu sei vender sem aparecer. Mas na época, não. E a outra coisa é que me faltava muito disciplina. Eu não tinha... não só o orgânico, né? Mas você ter uma empresa digital, ou não, até fora do digital, de sucesso, precisa de constância, de disciplina. Não aquela disciplina de eu tenho que acordar às 5 da manhã. Não é isso. Mas é de você não desistir no dia ruim. É de você... Hoje eu não tô criativa, mas eu preciso entregar. É de você começar a levar também a criação de conteúdo como a sério, né? Como um trabalho. Como se você tivesse uma chefe ali. Você não deixaria, assim, chegaria pro seu chefe e falar assim, ai, hoje eu não tô afim, não vou fazer. Você tem que entregar. Então, eu tinha esses 2 desafios. Vencer a minha timidez e criar uma constância. E eu digo, assim, que eu só conquistei um patamar superior quando eu venci essas 2 questões. Porque no meu primeiro mês, eu fiz uma renda extra, né? Ainda estava trabalhando ali com papelaria de casamento. E eu fiz uma renda extra de R$2.000. Eu acho que até pode ser... muita gente vem aqui no QuickCast e fala, no meu primeiro mês eu fiz 30 mil e eu fiz 20 mil. E eu queria muito que tivesse sido a minha história, mas hoje eu vejo que foi ótimo não ter sido. Porque eu aprendi o caminho mais factível, mais real. Que 99% das pessoas vão ter um caminho muito mais parecido com o meu do que com uma pessoa que fez, né, uma bolada de cara. Então, no meu primeiro mês eu fiz 2.000, aí eu fiquei patinando nesse resultado de 1.000 e poucos, 3.000. Teve um mês que eu fiz 700, que eu fiquei super mal, porque eu queria muito viver essa vida que eu via, né, as afiliadas vivendo. E eu só consegui ir para um patamar de fazer 20 mil, 50 mil no orgânico, sem investir nenhum real em tráfego pago, quando eu entendi o jogo da constância. Perfeito. E você acha que, por exemplo,
o jogo da constância, de você entender que você precisava ter constância, que você precisava estar ali presente no digital, aparecendo e vencendo esses medos seus, foi isso que virou a sua chave? Ou teve algum momento na sua vida que você percebeu que precisava mudar essa chavinha para ter uma criação de conteúdo mais constante, assim? Então, quando eu cheguei ali em 6 meses de mercado, eu tava, confesso que desanimada. Mesmo vendo um resultado, eu queria mais. Eu via pessoas tendo mais, eu sabia do potencial, então por que eu não tava conseguindo? E aí que a gente teve que fazer aquela autoanálise, assim, né? E eu pensei, será que eu tô dando o meu melhor? Eu tô reclamando, mas será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo? Que não é muito, gente. Quem trabalha com criação de conteúdo, é até cruel você comparar com um trabalho CLT, que você tem que acordar cedo, pegar uma condução. Não é muito, mas é sair da nossa zona de conforto. E ali eu fui muito sincera comigo, falei, não tô. Não tô dando o meu melhor, então vou fazer um desafio. Vou fazer um desafio comigo mesmo. Foi em dezembro de 2023. E 2022. E aí eu falei, eu vou fazer 30 dias de conteúdo. E aí que eu fui pro TikTok. Eu falei, eu vou no TikTok. Não tem muita gente lá ainda. E eu vou fazer 30 dias. E aí que eu falo muito essa história para as minhas alunas também. Gente, o primeiro dia não foi bom. O segundo dia não foi bom. Ah, Thaís, foi no 5º dia? Não foi. No 7º, no 10º? Não. No dia 23, que coincidentemente foi 23 de dezembro, porque eu tinha começado o desafio no dia 1º, um vídeo meu viralizou meu primeiro bilhete de loteria. E aí, em janeiro, eu tava fazendo mais de 20 mil reais só com tráfego orgânico, só com TikTok, misturado com Instagram também. Mas a minha grande virada foi, sim, esse comprometimento que eu tive comigo de não falhar. Ai, mas hoje eu tô triste. Não importa, eu preciso gravar um vídeo pro TikTok hoje. E eu não era boa, eu não sabia nada sobre ganchos, eu não sabia sobre retenção, sobre vendas. Eu tava testando. Mas a constância, ela te ajuda até nisso. Porque quanto mais você testa, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona. Te dá uma base de informação preciosíssima do seu público. E aí, no dia 23, o nosso bilhete de loteria chegou. A gente viralizou o nosso... eu falo porque o Vinícius trabalha comigo, mas eu viralizei o meu primeiro vídeo. E ali, minha vida mudou completamente, só com tráfego orgânico. O que você vê que mudou dali pra frente? E olha que legal, né? Você fez um desafio de 30 dias, você teve que postar 22 vídeos para o 23º viralizar, e aí você conseguir ali seu bilhete de loteria, como você mesma disse. E depois disso, o que mudou especificamente, pensando em estrutura, pensando em próximos passos, pensando em, validei o que eu estava testando e a partir de agora eu tenho que fazer isso. O que mudou? Primeira coisa que mudou foi porque eu acho que quando a gente sente, né, o resultado chegando, a gente começa a valorizar muito mais aquilo que a gente estava fazendo. Então, é aquilo, não vou parar. Não vou parar. Não foi um desafio de 30 dias, foi um desafio de 3 anos, né, que começou ali. Só que na minha cabeça, inicialmente, eram 30 dias. E ali a gente também teve que começar a estruturar uma empresa maior, ter ajuda, né? Antigamente eu trabalhava no WhatsApp, no 1 a 1, respondendo. Então, a questão das automações que a gente teve que contratar para ajudar a gente no atendimento. Para vocês terem ideia, eu passei meu Natal e Réveillon daquele ano, eu e Vinícius no computador, trabalhando. E feliz da vida, tá? Sem reclamar. Maravilhoso, a gente estava vivendo o nosso sonho ali. Então, a gente teve que começar a se profissionalizar mais em termos de ter ajuda. E hoje em dia, as inteligências aí artificiais e automações estão aí para facilitar, né, o dia a dia da venda, para você não precisar mais ficar, como eu fiquei naquela época, sentada na frente do computador. E também essa questão de entender o poder do tráfego orgânico. Porque eu estava entrando ali no mundo das afiliadas, tendo contato com algumas afiliadas, e todo mundo falava para mim, escalar é no tráfego pago. Para você escalar e ganhar dinheiro é no tráfego pago. Só que ali, eu não sabia fazer tráfego pago. Não é um assunto tão fácil assim, né? Para você que está começando agora. Eu não tinha dinheiro para investir num gestor, que não é barato. E é isso. Como que eu ia fazer? Eu tinha que arrumar uma alternativa. E, no final de tudo, eu descobri que, na verdade, não era nenhuma alternativa. É o caminho, para mim. Hoje em dia, é o caminho. O tráfego pago está cada vez mais competitivo. O leilão, né, do Facebook, enfim, está cada vez maior. E o que eu vejo hoje, sou cercada de afiliadas, de mentoras, é que quem sobrevive nesse mercado com qualidade, sem ter essas quedas enormes de faturamento, é quem sabe fazer conteúdo. Conversar com o público, entender as dores do seu público e entregar para eles em forma de conteúdo o que eles precisam.
Eu acredito nisso, compartilho muito dessa visão, porque ainda mais no momento que a gente vive de inteligência artificial, é muito fácil criar conteúdo usando as IAs hoje em dia e conteúdo raso. Então, como é que você vai potencializar algo com uma ferramenta tão poderosa como a inteligência artificial se o seu conhecimento é raso? Ele não vai adiantar de nada. Então, eu acho que chegou um momento onde a gente separa os meninos dos homens, as mulheres das meninas. Exatamente. Né? Tá ficando cada vez mais complexo. Exato. E quem já trabalhou e entendeu isso lá atrás com o orgânico, hoje só vai potencializar algo que já estava muito bom. A gente tem uma vantagem. Sim. Exatamente. E no caso dela, né? Ela fez um desafio de 30 dias consigo mesma, mas realmente era um desafio que já tinha começado desde antes. E é bom também ter esse aquecimento de, por exemplo, testar formatos, testar vídeos no orgânico, porque você entende o que funciona para cada plataforma, quem é o seu público, entender as dores do público e preparar o terreno para ele. E fora, né, também que você começou sem equipe, né? Então era você, sua equipe, você e o Vinícius ali. Vocês devem ter desenvolvido muitas habilidades, né? Entre assim, no digital, aprender muitas coisas. Quais habilidades, assim, você achou mais importante que você aprendeu desde o início e que você conseguiu aplicar no seu negócio para que você veja seu negócio crescendo mesmo, assim? Olha, eu acho que essa questão de você ter uma percepção do que funciona ou não. E isso só vem com o teste, né? Principalmente falando de tráfego orgânico. Hoje em dia, de longe, uma aluna me manda, tá, vê se isso aqui vai dar certo. Eu sei falar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Essa percepção, hoje em dia, para tráfego orgânico, a coisa mais importante do seu conteúdo é o seu gancho. Você pode ter um conteúdo incrível. Se você perdeu o seu cliente, o seu lead ali nos primeiros 3 segundos, já era. Ninguém vai ver seu vídeo. Então, essa percepção que eu percebi que é treinável. Você precisa ter ou um treinamento mesmo de anos, ou ter alguém para te falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, eu entendi ali, o que eu desenvolvi foi uma habilidade de criação de conteúdo, tanto do que vai dar certo, do objetivo daquele conteúdo. Esse conteúdo é para conectar, esse conteúdo é para vender. Essa percepção do conteúdo orgânico. Tanto que eu vou até abrir aqui um segredo que eu nunca falei, nem falei pra vocês ainda. Já tentei trabalhar até com social medias pra me ajudar e é muito difícil. Porque eu aprendi o jogo. E aí você fica... Mas ela não tá fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer. O texto que eu gostaria de passar, a emoção que eu gostaria de passar. A estratégia, né? Exato. Então, eu acho que essa foi a maior habilidade. Óbvio, habilidades também fora, né, do mercado, de persistência, de solucionar problemas, não desistir, né? Eu converso com mulheres todos os dias. E eu vejo mulheres assim, eu fiz uma semana, não deu certo, eu tô desistindo. Então, você vai criando uma casca também de tipo, não, peraí, eu sei o que eu quero. Eu sei o quanto que esse mercado... É isso, eu falo, depois que você vê, não tem como você desver. Eu sei que tem gente que, às vezes, eu até considero que eu sou melhor. Tipo, nossa, mas eu acho que eu falo melhor. Eu acho que eu tenho um produto melhor pra vender. E essa pessoa tá vendendo muito mais do que eu. Então, eu sei o potencial. O potencial do mercado tá aí pra todo mundo ver. Então, você tem que desenvolver agora a tua habilidade de aguentar desafios, de passar por problemas. A WhatsApp caiu, e aí a conta do Facebook deu problema. E passar por tudo isso para você chegar no seu objetivo. Então, acho que essa habilidade também da resiliência, a gente desenvolveu bastante. Olha quantos desafios você teve que, eventualmente, lidar para poder se manter no mercado, no jogo, né? Porque a próxima pergunta que era sobre como que você lidou com o desafio de aparecer, já que você não era acostumada e também... considerando o fato de que você é tímida. Mas depois que você passa por essa barreira, vamos dizer assim, você rompe isso, olha o tanto de outros desafios que tu tem que superar, Nossa. né? É muito mais complexo, muito mais difícil. Mas eu quero entender como é que você superou isso. E eu também antes queria só deixar um disclaimer que isso que você trouxe de ser difícil ter social media é muito real quando você conhece muito seu público e você sabe que a sua comunicação vai vender porque você tá falando a linguagem deles. Acontece muito isso com copy, né? Tipo, eu vou contratar um copywriter e ele não sabe escrever da forma que vende. Mas ele sabe toda a estrutura, enfim, a técnica. Só que o feeling ali, minha gente, é o tete a tete. Não, e a gente tá num momento do mundo que a técnica, ela tá vindo em segundo lugar. Não, e você aprende a técnica em 5 minutos no ChatGPT? Exato. Não é isso que vende. Não é a técnica que vende. Não é a estrutura do videozinho perfeitinho que vende. Não é você ser bonita mais que vende. Ou que você ter uma boa imagem e aquela coisa perfeita. Não é isso. É o depois você entender disso. O seu público e oferecer pra ele o que ele tá procurando. E pra ti foi difícil essa questão de aparecer? Como é que tu superou isso? Vou confessar.
no primeiro vídeo, o Vinícius tá aqui de prova. O primeiro vídeo que eu gravei, não foi um vídeo, foi um story, não foi nem um reel que tava ali pra sempre, né, na minha rede. Eu chorei depois que eu terminei. É sério? Por quê? Por quê? Tu achou Nervoso. autocrítica? Eu sabia que eu não era boa, né, gente? Ninguém começa bom. Pra Aham. você Sim, se tornar bom perfeito. em alguma coisa, você precisa começar do jeito que você tá. E foi o que eu fiz. Mas eu tinha medo de não ser boa, que eu não era realmente, tá tudo bem. Do julgamento das pessoas. Porque como eu fiz muita coisa, eu ficava no emprego muito pouco tempo. Aí eu abri um negócio. Aí eu tentava achar a minha fórmula. Eu tentei achar em muitos lugares. Então eu tinha essa fama, né? E eu tava ali ainda com a minha empresa. Eu não tinha fechado a minha empresa pra começar. Pelo contrário, eu fiz com uma renda extra mesmo, né? Fui conciliando as duas coisas. Eu só fechei minha empresa quando eu viralizei o vídeo. Eu tinha medo das pessoas acharem que eu tava falhando na minha empresa. Por isso eu tava começando uma coisa nova. Eu tinha medo das pessoas me chamarem de blogueirinha, tá se achando e tá. Eu tinha muito desses medos. Mas aí, eu fiz minha primeira venda em 24 horas, sem nunca ter feito um story. Aí já dá uma calada nessas vozes da nossa cabeça, né? Tipo assim, mas ninguém tá pagando as minhas contas também. E eu fiz minha primeira venda, e aí isso foi melhorando. Mas eu sou tímida até hoje. Tem gente que acha assim, então você aí venceu sua timidez e por isso que você fez 3 milhões no mercado. Não, hoje em dia eu mando meu marido sair do quarto pra eu gravar um story. Eu não consigo nem na frente dele, às vezes, fazer um conteúdo, gravar um story. Então, não é sobre você deixar de ser quem você é pra ter sucesso. É você saber lidar com as suas limitações e ultrapassar isso de uma forma até que respeitosa, é isso. Eu não me forço a fazer coisas Legal. Sim. que são, assim, né, totalmente fora do meu caráter, mas eu também não fico na minha zona de conforto. Então, se é isso, eu preciso gravar um conteúdo e o meu marido tá me atrapalhando porque ele tá ali, porque eu tenho vergonha, eu mando ele sair do quarto e eu gravo meu conteúdo. Tudo certo. Perfeito. Na verdade, é a questão de você... Se você não começar, não vai pra lugar nenhum. Exato. Começa, mas começa com vergonha. Faz o story, apaga depois, mas posta, porque senão realmente você não vai ter o resultado prático ali do que você começou a fazer, né? Se você não der o primeiro passo. E cala muita boca das pessoas que acham também que o tráfego orgânico não existe, que não é verdade, que não vende, mas você fez 50 mil em 30 dias. Só né? com orgânico. Só com orgânico. Então, assim, quero que você fale exatamente pra você como é que foi isso de fazer 50 mil em 30 dias e se realmente o tráfego orgânico não funciona. Olha, eu acho que essa é uma das maiores mentiras. Inclusive, posso falar uma coisa? Fala até duas. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre o curso dela, né? Uma pessoa que estava falando do curso dela, que era focado em tráfego pago. Que é o segredo da escala do tráfego pago. Aí ela trouxe uma pessoa com depoimento pra falar que ela tinha vendido o produto que ela tinha indicado. Só que a pessoa falou que vendeu no tráfego orgânico. Aí você fica, não, mas então tem alguma coisa errada. Eu não tô falando, gente, que o tráfego pago não funciona. Eu faço tráfego pago hoje, eu faço as duas coisas. Mas ele é muito mais volátil. Ele é muito assim, hoje o Facebook não entregou. Hoje veio um público muito ruim. Óbvio, o tráfego orgânico também tem as suas questões, mas ele depende muito mais de você. Quanto mais você postar, mais visibilidade você vai ter, mais venda você vai ter, tá muito mais no seu controle. E o que acontece? Hoje em dia a gente faz tráfego pago pro Instagram, né? Hoje em dia, tráfego pago para vender qualquer produto é Instagram. Ninguém tá usando Google, ninguém nem usa muito o Ads do TikTok ainda. Já com o conteúdo orgânico, você às vezes consegue pegar um conteúdo que você gravou e botar ele no YouTube Shorts, no TikTok, no Instagram, no Kawaii, se você quiser, onde você quiser. E aí você olha quantos públicos diferentes você alcança com e é isso, é gratuito. É gratuito. Todo dia você pode aparecer e tentar um conteúdo novo, até você pegar o jeito do que funciona e do que não funciona, gratuitamente. E outro segredo aqui também, quando eu fiz esses 50 mil no orgânico, eu falei, pronto, agora eu vou começar a mexer com tráfego pago. Eu só perdi dinheiro no meu início. Até o Vinícius, meu marido, começar a realmente estudar sobre tráfego orgânico, tráfego pago e aplicar na nossa estrutura, eu pagava gestores, e eu ouvi de gestores assim, olha, você não vai conseguir escalar nunca porque você ainda não é mãe. E só mãe que vende no digital. Oxi, ué. Não, ou então porque você não mente. Não fale isso, não. Ou então você não mente. Você não tá disposta a inventar umas histórias, a fazer um depoimento falso, a falar que você vende um produto XYZ sem vender. E você ouviu isso do gestor? Do gestor. Gente, não A culpa era minha, entendeu? Tipo, não é... Ele tava escalando outras pessoas. Eu não estava escalando com o tráfego pago, porque eu não era mãe, eu não estava disposta a mentir. Então, eu falei, realmente, no tráfego pago não é pra mim. Naquele momento ali, eu parei e eu continuei investindo no meu tráfego orgânico, que estava pagando
as minhas contas e muito mais, né? Imagina fazer isso tudo. Até que eu comecei, aos pouquinhos, me aproximar do tráfego pago de novo. Então, ele funciona, o tráfego pago. Mas eu vejo que hoje, quem tá ficando mais competitivo no mercado, claro, mas sempre tem produto novo chegando, a gente sempre vai se reinventando. Mas quem tá dominando o jogo do orgânico, ainda mais agora com o TikTok, é quem vai a longo prazo. Eu já vi muitas afiliadas, infelizmente, assim, conhecidas, com um carinho enorme, falindo, porque 100% da estrutura dela dependia do tráfego pago. Perdeu uma conta, perdeu uma BM, acabou. Você não vende mais, acabou. Você não tem tráfego nenhum. E no orgânico é muito mais essa questão de rotatividade de conteúdo, né? Você, às vezes, cai uma conta no orgânico, mas você consegue ou recuperar ou criar outras e você já sabe, por exemplo, eu vou aplicar esse formato aqui nessa conta, no TikTok, por exemplo. Sim, exato, você sabe fazer de novo. Exato. E replica ali, sabe? Continua girando a rota de conteúdo. Isso é muito interessante. Ainda mais no TikTok, você não precisa de seguidores para você viralizar e vender. Exato. Perdeu uma conta hoje, você pode criar uma amanhã e tá vendendo como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Perfeito. No final, o que eu vejo, e isso a gente começa a perceber a partir das histórias que a gente ouve aqui no QuiCast mesmo, que o tráfego pago funciona, o tráfego orgânico funciona, mas o melhor dos dois mundos é você usar os dois. Sim. Sabe? Na verdade, o melhor é você usar o melhor dos dois num negócio só. Porque com um você potencializa, com o outro é o conteúdo que você já domina. Então, você só faz mais pessoas te verem. Por isso que muita gente roda tráfego pago pro perfil, para que aí lá no perfil do Instagram essa pessoa te conheça, saiba do que você fala, se identifique, se conecte com a sua linguagem. E aí você vai potencializando dessa forma. Que eu acho muito inteligente, inclusive. Sim, eu falo muito isso. O tráfego pago, ele funciona de mãos dadas com o tráfego orgânico. Se você não tem tráfego orgânico, infelizmente você tá fadada a morrer no digital. Porque é isso. Como que a pessoa vai ter confiança em você, credibilidade em você, ou em qualquer produto que você vender, se ela viu um anúncio seu e não tem nem uma página linkada ali para ela ver quem é você. E, inclusive, falo para as minhas alunas, né? Comecei agora, tô vendendo um produto X. Posso fazer turbinar? Elas vêm, eu quero fazer um turbinar. Aí eu vou lá ver o perfil dela. Não, seus destaques não estão bons, você não tem conteúdo diário, você ainda não está postando stories todo dia, o que vai acontecer? Você vai pagar para um lead chegar até o seu perfil, pelo turbinar. Ele vai chegar lá, não vai ter nada, ele não vai te seguir. Você vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, não sou contra o tráfego pago, mas sou completamente apaixonada pelo tráfego orgânico e acho, sim, que o tráfego pago, para ele ser feito com excelência, para ele tirar o potencial dele, tem que ser de mãos dadas com um bom orgânico. Muito bom. Muito legal isso. Você tem que arrumar a casa para chegar gente nova, né? Exatamente. Agora, falando ainda sobre o vídeo que viralizou, que foi o seu bilhete de loteria ali, você lembra o que tinha nele e por que agora, né, com mais experiência e mais análise crítica ali, estratégica, você sabe exatamente por que ele viralizou? O que tinha de tão interessante? Qual era o gancho? Foi o gancho, eu ia falar, o gancho. O gancho era o seguinte: como fazer R$3.000 vendendo roupa na internet? Esse era o gancho. Não, era a forma mais fácil. A forma mais fácil de fazer R$3.000 vendendo roupa na internet. O resto também foi bom, foi estratégico, foi um passo a passo. Mostrando como que a pessoa ia se afiliar a marcas de moda e vender aqueles produtos na internet. Naquela época, tava um boom muito grande das grandes marcas, né? Hoje em dia já não tá mais tanto, mas naquela época tava muito falando de Renner, C&A, Shopee, Shein. E eu, como sou do mundo da moda e amo, achei o máximo. Tinha muitas marcas legais mesmo de moda. E eu usei esse gancho. E deu muito certo porque, ao mesmo tempo que o gancho pegou muito, teve muito salvamento, porque era um passo a passo. E no final eu fazia uma chamada para ação ainda de comentário. Então foi um combo ali perfeito. Para mim, um bom vídeo, né, orgânico, ele tem que ter um gancho matador, um desenvolvimento útil e uma CTA boa também para você, se você puder, né? Que não seja para clicar no link da bio e tal, mas para comentário, curtida, para aumentar ainda mais o engajamento do seu conteúdo. E aquilo ali foi o que viralizou. E ali eu entendi o gancho. O gancho faz toda a diferença. Perfeito. Olha que incrível, ela trouxe uma estrutura aqui. Gancho, desenvolvimento útil e uma CTA. Uma CTA. Vídeos no TikTok. TikTok. Exatamente. Bom. Que foi aonde você realmente teve o seu primeiro bilhete de loteria, no TikTok. Exato, no TikTok. Exatamente. Agora, sim, você acha que o seu diferencial como criador de conteúdo, que hoje em dia você produz bastante conteúdo e fatura mais no orgânico também, né? Mesmo sendo a fusão dos dois muito bem feito, como você mencionou. Mas o seu diferencial, você acredita que tá aonde, assim? Mas no gancho que você cria, no conteúdo, no tipo de formato, na plataforma que você tá? Eu acho que tem um conjunto de coisas. A primeira coisa é você ser
ou multiplataformas, né? E é isso que eu falei, você pode aproveitar o mesmo conteúdo. Cada plataforma tem a sua peculiaridade. Então, a minha maior estratégia hoje é criar conteúdos pro TikTok e levar pro Instagram, porque funciona mais do que ao contrário. Então, você tá em várias plataformas, que você aumenta muito o seu fluxo de pessoas chegando. Para mim, o gancho é a parte principal. Você pode ter um vídeo incrível, se você não tiver um gancho, não vai pra frente. Então, eu entendi ali o poder do gancho. Eu acho que essas coisas fazem toda a diferença, assim, na minha estrutura hoje de criação de conteúdo. E a terceira coisa, que é até um assunto delicado, é você ser original. Hoje em dia, isso é uma grande questão. Inclusive, esses dias eu fiz um post mostrando uma pessoa que pegou exatamente o carrossel que eu tinha feito. Ela copiou palavra, fonte, música... Que péssimo. Legenda, tudo. E o meu post viralizou. E o dela flopou. E não é por causa do post, é porque eu tava falando com o meu público. Então, você não é ser... Eu acho que não existe essa coisa, eu quero ser 100% original. A gente se inspira o tempo todo. E é isso. Às vezes eu vi um gancho, nossa, esse gancho é muito bom. Só que eu vou usar pro meu conteúdo, pro meu jeito, pro meu público. Então, a gente tá atento nas tendências, no que tá dando certo. Uma mistura, né? De você estar atento no que tá dando certo com seus concorrentes, com as pessoas que estão ali. E se inspirar, mas você trazer o seu toque pessoal. Eu acho que isso também faz toda a diferença. Porque a internet tá ficando saturada de conteúdos iguais, né? Muito bom ela mencionar isso, inclusive, porque eu lembrei que uma das atualizações últimas das redes sociais é justamente o plágio de conteúdos. Então, as pessoas estão confundindo o livro Roube como artista para plagir como artista. Não, gente, é realmente você se inspirar em fontes, que tá tudo bem você se inspirar, mas até as plataformas estão percebendo essa questão do conteúdo original, porque o Instagram, ele atualizou recentemente também, para quando percebe que é um conteúdo que é original de outra pessoa e você replicou, ele mesmo bloqueia o envio a entrega desses conteúdos, sabe? TikTok também faz isso bastante. Claro que tem muita cópia, mas ainda tem essas travas. E eu acho que esse é um ponto que você tocou muito interessante, porque pega também naquela questão de o conteúdo orgânico, ele funciona assim para o conteúdo original. Justamente por isso que as pessoas estão percebendo e as próprias plataformas estão percebendo isso. Não sei se você também percebeu esse movimento, né? Com certeza. Inclusive, hoje em dia, você nem monetiza mais no TikTok se eles pegarem você usando conteúdo que não é original. Então, existe uma forma, né? Então eu tenho que ser criativa. Nossa, então não é pra mim o tráfego orgânico, porque todo dia eu tenho que pensar numa ideia nova. Não. Ainda mais que hoje a gente tem inteligência artificial aí pra ajudar a gente a criar conteúdo. Mas de você trazer um toque pessoal. Se você não entende as dores... eu vendo um creme para celulite. Qual é a dor do seu público? Se você não entende o seu público, você não vai fazer um bom conteúdo. Não adianta você pegar o conteúdo... esse conteúdo aqui viralizou. Tá, mas é a mesma dor do seu público? Né? É o mesmo público? Porque, assim, às vezes você tem um nicho... O próprio nicho de renda extra. O meu nicho, depois que esse gestor me falou isso, eu continuei, né, escalando e vendendo mesmo sem ser mãe. Agora eu tô grávida. Agora que ela vai rachar de vender, meu querido. Você tava certo. Perdeu agora, tá? Tá conta. Mas é isso, tem gente que fala assim, não, porque o meu público é masculino dentro da renda extra. O meu é o feminino. Eu já vi pessoas fazendo conteúdo para pessoas mais velhas, para adolescentes. Então, assim, não adianta copiar o conteúdo da coleguinha que tem um público totalmente diferente do meu. Quem é o meu público? Por que ele se conectou comigo? Tem disso, né? E aí é também você saber olhar estrategicamente, fazer uma engenharia reversa, né? Beleza, deu certo para as grávidas? Por que deu certo? Como essa pessoa se comunica? Exato. Que dores ela tá tocando ali? O que ela tá cutucando para chamar a atenção desse público? E não necessariamente, nossa, é isso que funciona, eu vou copiar. Exato. E eu acho muito legal que a gente tá vivendo nesse momento do mercado, porque isso obriga as pessoas a se capacitarem realmente para venderem como profissionais no digital e terem coisas, venderem coisas boas, produtos bons, serviços ótimos e manterem ali uma constância num negócio sólido a longo prazo, né? Pensar em longo prazo de alguma forma. A coisa vai se sofisticando, né? Às vezes você vai roubar um conteúdo de alguém e vai até fazer venda. Só que depois, e amanhã? E depois, o que exatamente. Você faz? É igual, eu lembro da época dos meninos, né? Ganhando muito dinheiro, com PLR e tudo mais. E aí fazia, sei lá, 1 milhão. Comprava uma Porsche, mas e depois? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro pra sustentar a Porsche? Exatamente. Exato. Entendeu? Então, é uma constante, né? Tipo, o mercado ele é muito volátil, ele tem ondas. E você tem que saber aproveitar cada uma delas de forma... Né? Surfar com responsabilidade, né? E sabe o que o tráfego orgânico trouxe pra mim? Uma segurança, que eu recebo muita gente que fala assim, você não tem medo de amanhã tudo acabar e, sei lá, e você perder a sua conta e aí o produto que você vende saturar? Não, porque eu aprendi a fazer conteúdo pra vender qualquer coisa. Para vender em qualquer plataforma, para começar do zero. Eu sei o caminho, porque você contratar um gestor para fazer o teu tráfego pago,
que você aprendeu? O que você sabe do seu negócio? Nada. Você só sabe botar dinheiro nele e retornar X%. Quando você aprende tráfego orgânico, você vira uma vendedora. E não uma vendedora chata. Não é isso que eu tô falando. Até falo isso. A gente tá vendendo o tempo todo. Se você tá no CLT, você tem que se vender. Se você tá vendendo um serviço, você tem que se vender. Completamente. Vender é uma das melhores habilidades que você pode ter como ser humano para ganhar dinheiro nesse mundo. Então, eu não tenho medo de acabar, mas vai saturar. Não vai saturar. Eu sei o caminho. Pode saturar um produto, aí a gente vai fazer o quê? Vender outro produto. Essa rede social não vende mais, vai surgir outra. E aí você cria uma casca, assim, de... Eu sei o que eu tô fazendo. De adaptação, Adaptação. né? E estratégia também, porque todo mundo que fala essa questão de saturação é porque ou não conhece o público ou não tem uma estratégia. Exatamente. Exato. Inclusive, aproveitando que você é master aqui em criação de conteúdo, queria saber como é que você pensa no conteúdo certo para poder começar a nutrir as suas redes sociais com estratégias que vão ser válidas na hora de converter um lead em cliente. Eu acho que eu sempre divido alguns tipos de conteúdo diferentes. Então, tem o conteúdo de venda, tem o conteúdo de conexão, tem o conteúdo de autoridade. Então, primeiro, você tem que saber por que você quer criar aquele conteúdo. Então, até dependendo do produto, por exemplo, você está vendendo um produto físico, você não precisa fazer um conteúdo de autoridade. Você precisa fazer muito mais conteúdo de venda. Venda. No meu caso, que eu vendo o infoproduto, além dos produtos físicos e outros produtos digitais que eu vendo, eu também vendo, né, o meu próprio produto. Então, eu preciso criar esse ecossistema de postagens diferentes, né? Topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Então, a maioria, pra mim, pra quem quer viver de orgânico, é conteúdo topo de funil, é curiosidade, gerar curiosidade. Então, o gancho vem pra isso, são vídeos mais curtos, muito mais fácil de você fazer, que você não precisa ficar ali pensando ou falando. A maioria nem é falado, nem é vídeo falado, vídeo fácil de fazer. Então, essa é a grande maioria ali, que eu acho, ainda mais no TikTok, né? Esse tipo de vídeo. Mas tem que ter um vídeo ali para você também mostrar quem você é, o seu conhecimento, mostrar a autoridade. Então, eu sempre divido, assim, os tipos de conteúdo que eu vou fazer. Isso é bem importante para qualquer perfil. E também, depois, você entender essa estrutura de conteúdo que eu falei. Qual é o gancho? A primeira coisa, eu falo, se você tem meia hora para pensar no conteúdo, 90% desse tempo tem que ser pensando no gancho. No gancho. O resto, você já sabe. Se você conhece bem o seu produto, que você deveria, você tá vendendo ele, você sabe o que falar, você sabe o que escrever, se você não quiser falar. Mas o gancho, ele tem que ocupar 90% do seu tempo ali de criação de conteúdo. O que é um gancho? Pra quem nunca... Eu espero que você não esteja aqui, essa pessoa, né? Exatamente, que a gente já falou tanto. A gente já falou tanto sobre isso aqui, mas às vezes chega gente nova, não sabe o que é. O que é um gancho, Thaís? O gancho, literalmente, é como você pesca aquela pessoa. Pensa num anzol, né? Num gancho que tá ali agarrando aquela pessoa e, né, segundo aí os dados que a gente tem, que o próprio Instagram e TikTok dão pra gente, são os primeiros 3 segundos. Daqui a pouco, quem sabe, é até menos que isso, mas hoje em dia são 3 segundos que a gente tem para prender a atenção da pessoa. Então, você pode fazer um gancho textual, um gancho visual ou um gancho de fala, dependendo do seu conteúdo. Se você estiver falando, são as primeiras palavras que vão sair da sua boca. Elas têm que ser impactantes. Não adianta você falar assim, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís. Acabou, passou. Qual é a frase de impacto que você vai falar? Se for um textual, a mesma coisa. Qual é a primeira frase que você vai escrever? E o gancho visual, ele vem como um plus, né? Então, assim, você tá fazendo um vídeo assim, parado, falado, é uma coisa. Você tá fazendo um vídeo se maquiando, um vídeo descascando uma batata, qualquer coisa. Não é uma coisa super glamourosa, qualquer coisa. Cozinhando, já é um outro gancho visual. Inclusive, tem vários conteúdos que as pessoas botam metade da tela, uma pessoa fazendo um bolo, ou fazendo um slime, alguma coisa assim. Ou um joguinho, né? Um joguinho, na parte aquelas de coisas, cima. assim, bem satisfatórias, um vídeo satisfatório. E o importante está sendo falado na outra metade do vídeo ali. É pra pessoa ficar tão fascinada naquele gancho visual enquanto ela ouve a sua mensagem. Muito bom. Então, assim, se você não sabia, que eu acho que você já sabe o que é gancho, lembra desses vídeos que você já assistiu? Então, são ganchos, você foi pegos por ele. Exatamente. Okay? Tava sendo pescado, nem sabe. Tava sendo pescado, nem sabe, né? Mas você citou um pouco das estratégias e de como você pensa nesses vídeos, mas hoje a sua rotina de criação de conteúdo, como é que ela funciona? Você pensa com antecedência, um dia antes, uma semana antes, ou é no feeling, assim, na hora? Eu digo que tem uma mistura, né? Eu sou uma pessoa que eu não fico esperando um momento de inspiração. Pra mim, isso não existe. Talvez uma vez ou outra na vida, mas é um trabalho que você tem que fazer. Encara como um trabalho. Então, ao invés de todo dia eu pensar, o que eu vou postar hoje? Não, eu tenho um dia da minha semana que eu separo só pra pensar em o que eu vou postar na semana que vem. Então, conteúdos ali, eu sei que eu tenho 7 dias pra postar, quantos conteúdos eu quero postar por dia, quantos conteúdos eu tenho que encaixar ali. E aí, eu vou na minha agente de criação de conteúdo pra me ajudar, na inteligência artificial. Tu tem uma agente de criação de conteúdo.
Temos. Oh, chegando aí essa surpresa. Quero saber Minha sobre melhor isso amiga. depois. Amo. E aí, as minhas concorrentes, o que elas estão fazendo? Pessoas de outros nichos. Tudo que eu vejo, eu consumo o TikTok com um olhar de criadora de conteúdo e não de consumidor. Tudo eu salvo. Nossa, esse gancho é muito bom. Um gancho que às vezes não tem nada a ver com o meu nicho, mas que eu posso usar pra outra coisa. Então, eu vou, né, todas essas minhas referências na minha gente, e aí eu crio tudo que eu tenho que gravar. E aí, eu gravo tudo num dia só. Porque aí eu tenho minha semana inteira livre. Se o meu trabalho principal é criação de conteúdo, óbvio, eu tenho as minhas alunas que eu falo todos os dias, eu tenho a minha empresa, mas o meu trabalho que toma mais tempo da minha vida é criação de conteúdo. Então, eu faço tudo num dia só. No início, eu tirava um dia inteiro pra gravar conteúdo pra semana. Hoje, em 1h30, eu gravo conteúdo pra semana toda. A gente vai melhorando, a gente vai ficando mais safa ali, a gente vai se acostumando a falar com a câmera. E a maioria tem muito conteúdo que eu não preciso falar nada, que é conteúdo faceless, né, que a gente chama. Conteúdo só com texto. E aí, eu gravo tudo num dia só. Então, tem essa parte, assim, que é muito mais de você ser organizada e facilitar a sua vida. Acabou, da criação de conteúdo. E aí, tem as coisas espontâneas. Tipo, vi uma coisa absurda hoje, quero comentar sobre isso. Tem um gancho, tem as trends. Nossa, vi essa trend. E esses dias eu fiz a trend do... pra mim, você tá fora. Versão afiliados digitais. Eu fiz na hora, não foi uma coisa... Também, a gente tem que ter esse feeling. Então vou esperar pra fazer semana que vem? Não, é uma trend. A trend é hoje, amanhã, e é isso. Então, tem essa mistura, mas a maioria dos conteúdos eu faço previamente, com organização. Muda a blusa pra dar aquela... aquela diferenciada. Dinâmica. E aí, tu pensa sempre pra semana ou tu pensa pro mês? Pra semana. Pra semana. A rede social, ela é muito dinâmica. Se você Legal. também fizer um conteúdo mensal, talvez você chegue lá no final do mês, nem vale mais a pena falar sobre Tu já fez aquilo. algum lançamento? Vários. E aí, tu, por exemplo, em lançamento, tu também pensa dessa forma na hora de soltar os conteúdos pré-lançamento? Porque daí tem um tempo de aquecimento, um tempo de abertura de carrinho, um tempo de... Enfim, como é que tu pensa dentro dessa questão de lançamento mesmo? Porque o lançamento são semanas antes, né? Então, eu trabalho mais com lançamentos express, né? Aqueles Sim. mais rapidinhos. Então, a gente tem essa vantagem. Legal. Mas mesmo assim, tem conteúdos que a gente deixa pronto, né? Mais estratégicos, esses que vão gerar ali talvez uma autoridade. Passar pro meio do funil ali exatamente o que é aquele produto. Eu tenho que informar pro meu cliente, né? Mas tem os conteúdos que a gente vai postando de semana a semana. Vai pensando mais semanalmente ali. Pra justamente estar mais fresco. Sim, até pra ter essa questão de organização de ideias, né? Eu acho que a cabeça do criador de conteúdo é sempre a mesma. Porque eu me identifiquei muito com o que você falou aqui sobre salvar vários ganchos. Tem coisas que, por exemplo, no meu perfil eu falo muito de fitness. Mas tem coisas que são de receitas, um gancho de uma receita, um gancho de um vídeo de moda que a gente usa não nessa questão de plágio, mas essa questão de modelar, fazer um gancho interessante pro nosso conteúdo, né? Pros nossos seguidores, o que eles vão se identificar ali pra trazer pro perfil. E isso vai gerar uma identificação também com outras pessoas. Então, é muito interessante você falar que mescla essa questão de planejamento de conteúdo com feeling. Porque, às vezes, o feeling ali, o seu lead, seu cliente, tá ali te dizendo o que ele quer ver. E, às vezes, você não planejou aquilo com antecedência, mas você pode pegar um gancho do que você salvou na pasta na semana passada, aplicar ali e fazer um vídeo satisfatório pra sua audiência. Exatamente. Muito interessante. Inclusive, eu tô fazendo um desafio com as minhas alunas de 21 dias agora, de conteúdo pro TikTok. E essa Igual semana... você fez no passado. Exato. Legal. Exatamente. Muito bom. E essa semana, a proposta que eu passei pra elas, eu sempre passo o que elas vão postar, todos os dias. Gancho. O foco agora é gancho. Então, eu passei vários vídeos pra elas se inspirarem nos ganchos. Então, também não é dar... toma aqui exatamente o que você vai falar. Porque isso não existe. Cada um tem um jeito de falar. Cada um tá vendendo um produto diferente. Eu tenho aluna vendendo produto físico, produto digital. Mas, assim, eu quero que você pegue esse gancho aqui e transforme pro seu produto. Essa botar também... Esse é um bom treinar as exercício. pessoas. Porque não adianta você falar assim, toma aqui uma lista de ganchos. Eu tenho uma lista de ganchos que eu dou pra elas. Mas eu preciso que você aprenda o que é gancho. Como que aquilo ali é importante. O porquê, né? O porquê daquilo ali tá ali. E pensar dessa forma mais estratégica. É assim que você cria, né? Alunas e afiliadas com a capacidade de criar conteúdos e ser uma nova Thaís. Uma pessoa que não fica presa a um produto, não fica presa exatamente a uma rede, que ela sabe vender. Muito bom. Você tá me falando aqui, estão vindo várias coisas na minha cabeça. Aleatórias, mas também que fazem sentido. Por exemplo, o feeling é importante. Mas se você não tiver uma mínima estrutura
pra deixar a sua cabeça livre, pra parte criativa fluir, também não funciona, né? Exato. Tu não pode ficar dependendo só da sua criatividade, porque aí o dia que você tiver bloqueio criativo, você tá lascada, né? Aí você perde o quê? A constância, que é tão importante. E aí você fica, eu não sou criativo o suficiente, isso aqui não é pra mim. Exatamente. Não, você tem que ser organizado. Exatamente. Tem que ser organizado. Muito bom. Agora sim, ó, de afiliada pra mentora, agora você tá lançando o seu primeiro produto. Por que você decidiu lançar o seu primeiro produto, Thaís? Conta pra gente. Olha, eu vou confessar que eu nunca pensei em ser produtora. Sempre achei que eu viveria eternamente como afiliada, até porque é muito confortável você ser afiliada, né? Muito menos responsabilidade. E eu digo que eu fui empurrada a ser mentora. Porque eu sou uma mentora, mesmo como afiliada, eu já me posicionava como mentora. Porque todo mundo que comprava algum produto, eu tava ali dando suporte e elas me viam mesmo como mentora, né? E aí que eu sou muito da linha de frente. Eu tô lá conversando com as minhas alunas mesmo. Então, eu comecei a ver necessidades que os produtos que eu tinha disponíveis para mim não estavam suprindo, né? De praticidade. Ninguém quer mais um curso enorme. As pessoas querem um plano. Tá, Thaís, eu entendi. Esse curso aqui que você tá me oferecendo é maravilhoso, mas o que eu faço? Qual é a prática? Ou então, eu não tenho tempo para assistir tantas aulas assim. Eu preciso de um plano, eu preciso que você pegue na minha mão. Eu ouço muito isso. E também, a gente chama isso, né? Hoje em dia já tá bem falado, assim, de overdose de conteúdo. Quando você aprende muita coisa, você fica sem foco. É o GC. É não sei o que lá. É o PLR. É o não sei, e-books. É produto físico. É produto digital. É tráfego pago. É tráfego orgânico. Tráfego direto. Eu tô pegando uma pessoa leiga, que tá começando do zero. Ela não tem tempo. Às vezes ela é mãe, ela é CLT, ela trabalha o dia inteiro. Como que ela vai, em pouco tempo, ter resultado? Então, eu comecei a ficar insatisfeita em estar oferecendo menos do que eu poderia. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a gravar aulas por fora. Então, vou entregar uma aula para vocês de criação de conteúdo, de ganchos, de reels, de como viralizar. E aí, eu comecei a me tornar produtora, sem querer. E até que eu falei, não, eu preciso mudar muita coisa. Eu preciso ter um produto meu que eu não chamo de curso, de treinamento. É um plano, é um método de 1 semana para você aprender a vender os produtos mais virais do momento, com criação de conteúdo, sem investir nenhum real em tráfego pago. É um plano prático, que você vai ter ali as minhas aulas gravadas, para você assistir em 1 semana, com a tua estrutura pronta, com uma agente, que é a nossa Cherry, nossa agente de inteligência artificial. Adorei o nome. Ela é a nossa agente treinada para criar conteúdos virais, para vender os produtos específicos que eu vendo. Então, ela é uma agente bem específica. E uma comunidade, que eu sentia muita falta disso. Eu acho que, às vezes, o digital, ele afasta muito. É muito, né? Eu tô em casa sozinha, trabalhando, não tenho nem com quem conversar. Então, a gente sentia muita falta disso também, de uma comunidade ali. Que as pessoas têm o networking, têm desafios, têm gamificação. Tem uma mentora presente passando, né? Essa semana vamos fazer isso. Gente, isso aqui tá vendendo. Até porque o conteúdo orgânico, ele é dinâmico. Não adianta você ter um curso, ou que você queira chamar um plano, um método, que vai falar assim, isso aqui é o que funciona. Mês que vem. Ano que vem nem se fala. Como que vai estar? O gancho não funciona mais, já esgotou, todo mundo já usou esse gancho. Essa trend não funciona mais. Então, também essa comunidade é uma forma de conexão diária ou semanal. Gente, isso aqui é o que está funcionando. Vocês viram essa trend? Façam isso. Vamos, porque eu sempre falo isso. Para uma mentora, a maior satisfação que você tem é você ver a sua aluna vendendo. Até porque você vai vender muito mais. Se a sua aluna estiver vendendo, ela vai falar bem de você. Ela vai te mandar um depoimento. Então, não adianta também você ficar focando em ganhar dinheiro sem ajudar outras pessoas. E isso também veio com o senso de criar o meu próprio produto, né? Um propósito de ajudar outras pessoas. Ganhar dinheiro era o meu propósito inicial. Simplesmente sair da situação que eu estava, mudar minha vida. Mas, rapidamente, esse propósito mudou. Porque eu também, como cristã, e com os meus valores, eu penso assim, eu quero ajudar. Eu quero fazer outras mulheres terem essa transformação que eu tive. Eu tenho vários alunos homens, mas eu sempre falo 90% mulheres, né? Então, juntou essa necessidade de seguir esse propósito de ajudar outras pessoas e também a insatisfação com o formato que estava tendo no mercado. Como eu falo, ninguém aguenta mais uma coisa enorme, uma coisa que não é prática. As pessoas querem praticidade. Como é que eu faço para ganhar dinheiro esse mês que vem? E foi por isso que tá surgindo aí
Muito Que bom. legal, Clube né? É Viral. a importância Cherry. de ter uma... Cherry. A importância de ter uma mentoria sempre atualizada. Porque não adianta Exato. nada você fazer uma mentoria que você não se atualiza e deixa ao léu as pessoas ali. E a importância de você ter toda um ecossistema mesmo, né? Uma comunidade, pessoas ali interagindo, um grupo de networking. E realmente acho que isso faz muito parte da sua mentalidade. Eu Sim. vejo que você mudou muito essa mentalidade desde a filiação para mentor agora. Você se vê nessa mudança de mentalidade também? Completamente. Eu acho que no início eu tinha muito medo, muita dúvida. Dúvida de mim, né? De será que vai dar certo? Será que é pra mim? E hoje eu entendo que isso não existe. Até porque você vê, olha, eu acho isso o máximo dentro do digital. Você vê criança fazendo dinheiro, você vê idoso fazendo dinheiro. Você vê gente que veio de um lugar muito pobre, gente que teve todos os privilégios, homens, mulheres. Então, é democrático. Então, assim, qualquer pessoa pode ter sucesso aqui dentro. Isso pra mim já é maravilhoso. E aí eu entendi que não é... Será que é pra mim? Não, eu vou fazer isso dar certo pra mim. Porque tem gente de tudo que é tipo, de todos os backgrounds, fazendo dar certo. Gente pobre, gente rica, gente branca, gente negra, gente velha, gente idosa, gente da minha idade. E como é democrático dessa forma, não é fazer até dar certo. Não é fazer pra ver, será que é pra mim? Ah, mas eu sou mãe, tem um mercado pra você. Ah, mas eu sou homem, eu vejo muitas mulheres... Não, mas eu tenho um aluno que faz 80 mil por mês. Que ele entrou em janeiro e tá fazendo 80 mil por mês. Homem... E que tá aí, enfim, é só você achar o seu caminho, sabe? Então, essa mentalidade, acho que me ajuda muito também a ser mentora e também acreditar no potencial das minhas alunas, independente de onde elas vêm, do background que elas têm. Quais crenças que você observa que você teve que deixar pra trás pra você conseguir chegar onde você chegou? Eu acho que, primeiro de tudo, essa crença de que quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais esforço, mais você ganha. Porque era o que eu tava antes, né? Eu tava trabalhando 10 horas por dia na minha empresa de papelaria. E aí eu pensava, se eu quiser ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais e eu não tenho como. Eu tenho, né? Acho que a maioria das pessoas que empreendem hoje, sem ser na internet, passam por isso. Ou que oferecem um serviço, você tem uma agenda cheia, acabou. Não tem mais para onde subir. Você pode subir um pouquinho ali o seu valor, mas isso não vai mudar a sua vida. Então, essa foi entender a trabalhar, né, de forma inteligente e não mais. E isso eu só aprendi na internet. Essa foi a maior crença, porque eu fui criada com essa mentalidade de que o sucesso está no esforço. E não tá. E eu tenho muito cuidado em falar isso, porque tem gente que acha que a internet não trabalha, você não faz nada, você fica de pernas pro ar. E não é isso. Eu sempre falo, por exemplo, final de semana, às vezes, eu tô trabalhando. Mas essa é a minha forma, da minha rotina. Porque terça-feira, eu passei o dia inteiro no shopping com uma amiga. Então, a internet não é sobre você não trabalhar. É sobre você trabalhar nos seus termos. No horário que você quer, na rotina que você quer. Quero viajar. Ah, eu posso viajar de férias ou posso viajar e continuar trabalhando. Continuar, né? Porque o meu trabalho, ele é adaptável à minha rotina. E, inegavelmente, mesmo assim, mesmo a internet não sendo ficar de pernas pro ar e ganhar dinheiro, é um trabalho que eu trabalho muito menos horas. Então, eu trabalhava 10 horas para ganhar 3 mil reais. Hoje eu trabalho, assim, sendo bem realista. Agora a gente tá lançando o Clube Viral, então tá tendo mais trabalho. Mas, de forma realista, 4 horas no meu dia eu trabalho. E eu ganho 6 dígitos. Então, olha a diferença. Então, não é quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você tem que aprender a trabalhar de forma inteligente. E, sem dúvida nenhuma, a forma mais inteligente que tem para trabalhar hoje é dentro da internet. A grana tá na internet. O dinheiro tá na internet. Exato. Quando alguém falar assim, você é esforçado. Não, você se pergunte, será que é de fato um elogio? Sei. Exatamente. E é trabalhar com propósito também, porque não adianta nada você trabalhar sem propósito. Quando você tem um propósito de alguma coisa, já foi. E você é uma autoridade hoje em dia na sua área, né? Tráfego orgânico, com criação de conteúdo. Você é uma autoridade. Eu vejo muito isso na forma que você fala também, né? Mas para quem quer se tornar uma autoridade em conteúdo, em criação, assim, o que essa pessoa deve seguir e saber como primeiro passo? Primeiro passo é o básico, né? Que eu não diria que é o mais importante. Que é você aprender a técnica, que é o que a gente estava até falando, que não é o mais importante hoje. Então, é isso. O que é o gancho? Qual é a frequência? Quais são os horários que o meu público está online para eu postar? Essas coisas básicas que você aprende em um dia. Depois disso, eu diria que é você entender as dores as dores e os desejos, né? Do seu público. Seu conteúdo sempre tem que ser baseado nas dores e nos desejos do seu público. Não é o que você tá afim de falar. É o que você acha que vai ajudar a outra pessoa que tá te assistindo, né? Então, isso com certeza. E você ir buscando ali o seu jeitinho de fazer,
né? Eu conheço pessoas super enérgicas que fazem conteúdo, pessoas mais tímidas como eu. E você encontrando a sua forma de comunicar com o seu público, isso se você quiser fazer aparecendo, né? Outra coisa que você tem que fazer, principalmente se você quiser vender sem aparecer, é escolher bons produtos. Porque não adianta nada você ter um conteúdo incrível se o seu produto é ruim ou ele não tem saída, não tem desejo. Então, por isso que hoje eu indico produtos virais. Faz toda a diferença. É um produto que você olha, você nem precisa falar dele. Você mostra ele, é um produtos físicos. Que você mostra ele, a pessoa fala, o que é isso? Né? Já gera ali uma curiosidade instantânea ali no gancho visual. Então, esse seria um terceiro passo, talvez, você escolher produtos virais, surfar as ondas, né? Que foi o que a Carol falou. Surfar as ondas do mercado. Então, hoje tá um produto, amanhã pode ser outro. E você surfando essas ondas. E para isso, chega na fase ali final. Ou você tem que estar se atualizando sempre, ou você tem que estar do lado de uma pessoa que esteja te atualizando. Que é o que eu faço hoje para as minhas alunas. Muito bom. Muito legal. Cara, que podcast completo, né? Muito completo mesmo. Perfeito. Muito, muito bom. A gente tá caminhando pro fim, mas antes a gente tem aqui o nosso bate-bola, jogo rápido. Não sei se você conhece. Não. É um momento aqui específico do nosso KiwiCast, que é o seguinte: nós vamos soltar perguntas rápidas aqui pra você. E você pode responder com uma frase ou, no máximo, uma palavra? Exatamente. É o contrário. É uma sempre palavra, fala no errado. máximo uma Isso, frase. exatamente. Olha a pressão. Mas é isso. Tá preparada? Talvez. Vou começar aqui, ó. Vamos lá. Se a sua jornada fosse um vídeo no TikTok, qual seria o tema? Como o conteúdo orgânico me fez milionária. Muito bom. Bom hook. Um hábito que mudou tudo pra você. Organização. Uma frase que te representa no digital. A frase que eu falo para as minhas alunas todos os dias. Vamos juntas. Crescer em comunidade, crescer junto. Legal. Vamos juntas. Se o seu produto tivesse uma trilha sonora, qual seria? Ixi. Uma música viral do TikTok. A música do momento. Perfeito. Boa, muito boa. Estratégica, né? Na minha cabeça tava aqui assim, ela vai falar Taylor Swift. Quer ver? Na minha cabeça também, tava assim, isso, canta. ó. Então, essa resposta ela não pode ser dita completa, porque amanhã já é outra música viral. Então, Perfeita. depende do Nossa, dia. arrasou. Arrasou. Acaba o programa. Pra finalizar com chave... Não, eu não sei, né? Pra finalizar, com chave de ouro, ela já finalizou aqui. Exato. Sucesso pra você é... Liberdade de tempo. Muito bom, Muito passou bom. liso. Arrasou, tá? Vendo? Passou liso. Muito bom, Esse Thay. foi o nosso bate-bola. Agora, pra fechar aqui, eu não vou nem falar com chave de ouro, ela já fechou. Temos presentinhos KiwiFi pra você Ai, e que pra o incrível. Vini também. Gente, Olha aí, eu sou ó. muito mimada pela KiwiFi, meu Deus. A gente Você ganha não viu você nada pela ainda. barriga primeiro, depois. Ai, aí. que lindo! Caneca personal. É pra abrir, não? Não, fica à Depois? vontade. Se tu quiser abrir, abre. agora. Mas é literalmente pra agradecer a sua presença, te parabenizar mais uma vez por essa etapa da sua obrigada. jornada. Tenho certeza que isso aqui é o começo de muitas outras histórias que vocês vão escrever juntos e vão se lembrar com muito carinho, com muito orgulho. Parabéns. Inclusive, deixa aí suas redes sociais, porque quem ficou até o final, você disse que tinha um presentinho, Exatamente. né? E aí aproveita e já deixa aí os arrobas. Ó, a minha única rede social no Instagram é Thaís Froy. No TikTok também não caiam nos fakes. Thaís Froy. As meninas vão deixar aqui escrito, Vamos né, deixar. direitinho. E a gente tá lançando, assim, saindo do forno, o Clube Viral, que é o meu primeiro bebê, a Celina vem depois, que é justamente um método, um plano prático para você aprender a vender produtos virais dentro ali de uma comunidade. Você vai estar cercado de pessoas. E com criação de conteúdo, sem precisar gastar R$1 no tráfego pago. E o presentinho, além da IA, né, que é a nossa Cherry, que é a nossa IA que vai criar conteúdo por você. Quem tá aí vindo diretamente do KiwiCast ainda vai ter um cupom de desconto. Olha isso, Muito bom. Clara. Então, pode ir lá na minha DM ou então no link da minha Bisa falar: oi, eu vim do KiwiCast, que a gente vai te dar um desconto especial para você começar a sua jornada aí, criando conteúdo, aparecendo ou sem aparecer e vendendo muito produto viral na internet, surfando essa onda. Muito Muito bom. legal, Eu hein? espero que você aproveite essa oportunidade. Olha que presentão, não é Se mesmo? fosse você, eu aproveitava, tá? Eu também. E olha só, pra quem ficou até o final, além de ganhar presente, seguir a Thaís, tem que fazer o quê, Clarinha? Kiwi Lovers que ficaram até o final, eu sei que vocês ficaram pra pegar todos esses conteúdos maravilhosos e aplicar no negócio de vocês. Deixa o like nesse vídeo, comenta os insights mais valiosos que vocês ouviram da Thay aqui. Compartilha também com quem merece pegar todos esses ensinamentos aqui ditos nessa mesa, porque uma vez que você viu, não tem como desver. E também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos KiwiCasts que vão sair aqui. Mas agora, Carol, aonde a gente se vê agora? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.